parte que fala que o pai é aquele que cria. Já ouviu isso? Em parte eu concordo, em parte eu não concordo. E a parte que eu concordo é que um pai é referência. Referência. E nessa madrugada eu estava buscando, orando, e Deus me deu uma palavra. Eu falei, Senhor, eu vou ministrar amanhã sobre ele. Amanhã é dia dos pais, eu queria ministrar alguma coisa sobre isso. Eu não faço muitas ministrações temáticas, você pode perceber. Mas de vez em quando, alguma coisa Deus me toca sobre aquele dia, o que está significando aquilo. Aí a gente acaba ministrando sobre aquilo. E eu orei, eu falei, Senhor, eu queria ministrar alguma coisa. Foi quando eu abri a Bíblia, e eu lembrei dessa passagem aqui do filho pródigo. Mas a passagem do filho pródigo, se você for ler ela e ouvir da forma que você está acostumado a entender, assim, de uma forma de estudo, né? De um estudo, ela vai se tornar nada mais, nada além do que aquilo que você já sempre leu sobre essa passagem, que é um filho que pede a herança do pai, e ele pega aquela herança e ele vai curtir a vida. Depois ele perde tudo, ele volta para a casa do pai de novo, e quando ele volta para a casa do pai, o pai recebe ele, o irmão dele pergunta por que recebe ele, aí no final o pai fala, olha, você está aqui comigo, e ele estava longe, ele voltou, então está tudo bem, agora estamos contentes por isso. Essa é a história de estudo dessa, mas é uma das palavras mais lindas que tem na Bíblia. Mais linda. Foi quando eu comecei a ler e orar, eu falei, Deus, me mostra as revelações do que tem escondido aqui. E aí, quando eu comecei a ler isso aqui, eu já fui direto para o versículo 31, que é onde você vai acompanhar comigo aí. Versículo 31. Versículo 31 diz assim: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Amém. Glória a Deus. Só isso aqui. Você tem filho, né? Agora eu falo para pais e para mães. Tem filho. Tudo que você tem é de quem? É do seu filho. Reparou? Você comprou um terreno, comprou uma casa ou comprou um carro, não é seu, é dele. Você já teve essa noção? Não sei se você já entendeu isso. Eu já estou começando a ter essa noção já. O Davi está crescendo, mas já é dele. Porque o pai deixa um legado para o filho. O pai sempre vai deixar um legado para o filho. E o filho sabe disso também. Então aqui quando fala assim nessa passagem, filho, tu estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, Jesus já quer falar isso que eu estou falando para você. Ele já está falando isso. Que quando você está com o pai, tudo que tem é dele já é seu também, por herança. Só que ele está falando dessa palavra aqui para um filho que estava do lado dele. E não para o filho pródigo. Sabe o que significa a palavra pródigo? Disseminador, dissoludor. Aquele que gasta com disseminação. Quer dizer, ele pega e ele dilui tudo que tem na mão. Isso significa a palavra pródigo. É tão interessante que ele não fala quem é o nome desse cara. Fala só que o nome dele é filho pródigo e pronto. Um tem uma referência de pai do lado. E essa referência de pai fala assim: você é meu filho e tudo que eu tenho é seu. O outro tinha uma referência de pai, mas abnega a referência e sai para a vida e perde a referência de pai. Eu lembro de um dia, uma passagem que me vem à memória aí, na adolescência não, tinha que 11 anos, pré-adolescente, 11 anos mais ou menos, 10, 11 anos. E naquele tempo tinha os locais, né, as casas da vizinhança da gente que tinha muito pomar, né? Não sei se hoje eu acho que não tem mais muito isso aí não, né? Antes tinha muito pomar, então, e chegava outono aí a gente já ficava esperto para mexerica, a gente queria, né, comer abacate com açúcar, né, e chupar mexerica. E aí você viveu isso também, não adianta.
Você já roubou a mexerica do vizinho, tá? E aconteceu comigo, a gente juntou uma galerinha, vamos lá, tal. Tá aqui, tinha um casalzinho de senhor que morava numa casa, assim, era 2 quarteirões para cima da minha, então a gente não tinha muito contato. E a gente foi lá, literalmente, roubar a mexerica. E era algo normal. E vamos lá e tal, e naquele tempo também a casa não tinha muro alto, tudo muro pequeno. Vamos lá, entra lá e cata a mexerica. E como que a gente pegava a mexerica? Lembra? Pegar a camisa, erguia aqui, né? Ia colhendo, aí não tinha como, mordia, né? Morde a camisa aqui, fazia aquela barriga na camisa, enchia de mexerica e beleza. De repente, e aí tudo normal, cata a mexerica, tal, a gente escuta um barulho na área da cozinha. E criança, nessas situações, sabe que tá errado, vamos correr, vamos vazar, vamos. E eu, o último, talvez porque estava com a barriga cheia de coisa, né? E não queria perder aquilo. Então, aí vai. Quando eu olho para trás, eu vejo o dono da casa, o dono o senhorzinho, que era um advogado. E advogado, sabe como é que é? Ele pegou, parou, bem do meu lado, bem assim. E eu olhei para ele, eu travei. Falei, parei. Parei. Nisso, os meus amigos já não estavam mais ali, já estava só eu e ele. E sabe qual foi a pergunta que ele fez para mim? Foi bem interessante. Quem é o seu pai? Quem é seu pai? Ele podia perguntar qualquer coisa para mim, mas não pergunta o meu pai, porque se meu pai ficasse sabendo, o negócio ia feder. Não, senhor, o meu pai, o seu Zé, ele mora lá na tua rua lá. Eu quero falar com o seu pai. Eu falei, não é, sabe o que é? Eu estava com vontade de chupar mexerica. Não, eu quero falar com o seu pai. E aí, eu mostrei para ele onde era a minha casa. E ele falou com meu pai. Daquele dia, eu não apanhei, nessa eu não apanhei, foi tranquilo. Mas eu ouvi. Eu fui corrigido pelo meu pai. E o que mais ficou dessa experiência para mim é que a referência de pai foi a primeira coisa que esse homem quis saber. A primeira coisa que ele quis saber é quem era o meu pai. Porque quem tem pai anda no caminho de correção. Quem tem pai tem um destino. Quem tem pai anda num caminho de destino perante Deus. Tem uma coisa que nós sempre falamos aqui dentro dessa igreja. Isso aí eu sei que é um pouco custoso para fazer o crescimento de igreja crescer, né? É melhor fazer uma igreja crescer. Porque gerar ovelha é uma coisa, e gerar filho é outra conversa. Então eu sempre falo aqui que a gente não gera ovelha, a gente gera filho. É muito mais custoso. Porque o filho quando apronta, o pai sofre. A ovelha quando apronta, o pai não sofre. O pastor não sofre. Porque a ovelha reproduz. E quando se pensa em ovelha, se pensa em quantidade. Porque uma ovelha sadia reproduz. Então vamos cuidar da ovelha para ficar sadia, porque ela vai reproduzir. É mais fácil, não precisa ter impasse com a ovelha. Com a ovelha eu falo uma língua, a ovelha ela é quietinha, ela obedece aquela língua ali. Agora o filho não, o filho começa a crescer, eu falo para ele, ele desobedece. Ele vira a cara, ele gosta. Não é assim? Ele começa a ter pensamentos que até assusta a gente. E nessa parábola aqui, se você está com a sua Bíblia aberta aí, eu dividi essa parábola em 3 partes. No versículo 11, vamos pegar no 11, fala assim: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. É importante você entender que ele não
repartiu só para um filho. Dá a impressão que é isso, né? Quando você lê, fala assim, ó, repartiu. O filho chegou e pediu a parte dele. Então ele pegou a parte do filho e deu para o filho. Não, ele deu para os dois filhos. Repartiu entre eles. Por eles. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua. Vivendo, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos da terra, do qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. Até aqui só, depois o versículo 17 a gente lê depois. No versículo, lê o 17 comigo aqui, ó. E caindo em si mesmo, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Então nessa primeira parte aqui dessa parábola aqui, dá para você entender assim, vamos tentar dividir isso aqui para você entender mesmo, porque o entendimento que traz luz sobre a nossa vida. Essa primeira parte dessa parábola aqui, ela está falando de como que era a vida um pouquinho antes, assim, dentro da casa do pai. Por exemplo, aqui está falando já que ele pediu para sair e tudo, mas tem um lugar aqui que fala assim, ó, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? Então ele está querendo falar assim, ó, dentro da casa do meu pai tem muito pão. Lá tem comida. E a comida e os manjares que tem na casa do meu pai são para os trabalhadores dele. Quanto mais para os filhos. Quanto mais para o filho, é aquilo que o pai tem. Tem abundância na casa do pai. Repete comigo. Na casa do meu pai, tem abundância. Na casa do meu pai. Não vou cantar o resto não, fica tranquilo. No versículo 31 fala, né, que realmente tudo era dele. Mas ele nega isso aí e agora ele toma uma outra posição. A posição de ficar longe do pai. Agora, eu quero que você preste muita atenção. A posição de ficar longe do pai. E ainda mais você que está longe de Deus. Que por algum motivo pessoal ou de outras pessoas, você deixou Deus de lado. E foi para um lugar longe da presença do pai. Longe. E algumas coisas podem estar acontecendo na tua vida que eu vou ler aqui e eu quero conversar com você. Primeira coisa que é importante você entender aqui, ó, que longe da presença do pai acontece com você, perde-se a identidade. Aqui no versículo 19, fala assim, ó. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. A pessoa morava dentro da casa do pai, era filho do pai, tinha certeza que era filho do pai, sai da presença do pai e de repente perde a identidade de filho. A coisa mais terrível é você conversar com uma pessoa que ela perdeu a identidade de filho de Deus. E você fala para ela, volta para a casa do pai, volta para os braços do pai, e ela não consegue entender o que é voltar para os braços do pai, porque perdeu sua identidade de filho. Quanto mais distante você viver longe do pai, menos paternidade você tem dele. Eu só tenho um filho, mas quem tem mais de filho sabe do que eu vou falar. O pai ama todos os filhos, não é? Igual. Ama todos os filhos. Você que tem mais de um filho sabe. Ama todos iguais. Mas tem alguns que estão mais perto dele, não tem? Tem alguns que estão um pouco mais próximos. Esses que estão um pouco mais próximos dele vão ser os que vão receber alguma coisa diferente. Não porque ele ama mais do que os outros, sim porque está mais perto. O próprio Jesus tinha 12 com ele. Dos 12, 3 eram os mais próximos, mas um só colocava a cabeça no peito dele. Então, quanto mais longe você ficar do pai, mais longe você fica da provisão do pai. Quanto mais você perde a identidade de filho, menos provisão você tem dele. Porque ele chama você para um relacionamento. Deus ele nunca vai deixar de chamar você para um relacionamento. Aqui no versículo 14,
E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Quando o filho sai da presença do pai, ele passa necessidade. Eu saí da minha casa com 14 anos de idade, eu passei muito necessidade. Eu sei que eu não passaria isso se eu ficasse na casa do meu pai. Mas eu tinha que fazer isso, foi uma ordem. Agora, eu imagino o que aconteceu esse dia com o Davi. O Davi chegou em mim, foi bem legal. Cuidado com essas crianças, elas são bem mais espertas do que você imagina. E ele chegou de nós, assim, e... Pai, eu preciso falar um negócio. Ele tem 5 anos. Pode falar. Eu acho que eu deveria morar sozinho. Falou, pai. Junto comigo. Eu acho que eu deveria morar sozinho. Ah, é? Ó, cara, legal, cara. Eu conheço bem esse caminho. Por quê? Ah, vocês não me entendem. Desse jeito. Por Deus. Vocês não me entendem. Tá. Então, assim, não entende porque larga brinquedo jogado. E é aquela coisa de criança, né? Aquilo lá. Mas vocês não me entendem. Beleza. Aí eu falei, tá, dei risada. Aí a Eva veio e ficou até bravo. Deixa quieto. Aí, de noite, estamos deitados na cama, ele chega, ele pula em cima da cama. Vai pulando, chutando tudo, daquele jeito. Aí, nós falamos, não, vai para sua cama, que agora dormir, você vai dormir na sua cama. Não, vou ficar aqui, vou dormir aqui. Bom, para quem tá querendo morar sozinho, eu acho que é melhor você acostumar a dormir na sua cama. Olha o que ele me respondeu. Ele disse assim, não, pai, eu não disse que eu queria morar sozinho, que eu deveria morar sozinho. Eu não disse que eu queria, eu disse que eu deveria. Aí assim, aí acaba o argumento da gente, porque vai falar o quê? Vou explicar para ele o que é dever, o que é não sei o quê. Não tem. Tem mais argumento que a gente. Falei, dorme aí, daqui a pouco eu levo você para sua cama e pronto, acabou. Porque nesse nível de pensamento, a criança não entende o que é a necessidade, o que pode gerar necessidade longe da casa do pai. Porque para ele, nesse nível de entendimento, a correção é uma prisão. As pessoas, quando estão crianças na presença de Deus, correção é prisão. Está impedindo eu de crescer. Não deixa eu, travou meu ministério. Sabe o que é cobertura? Cobertura espiritual é o seguinte. É assim, ó, você chega em mim e fala assim, pastor, eu preciso do carro emprestado. Você não vai usar o seu carro, eu preciso do seu carro emprestado. Você empresta, eu vou lá para Chavantes. Preciso fazer um negócio. Você empresta? Empresto, beleza. Mas eu preciso só verificar umas coisas nesse carro para ver se eu posso te emprestar. O carro ele tem pneu, o pneu tá rodando, tá legal. Tá com combustível, tá com óleo, tá certinho, o documento tá aqui, não tá vencido, tá tudo pago certinho, beleza. Agora eu quero ver, você tem habilitação? Tem, não, a carta também tá aqui. Então tá, então você pode ir, porque a sua viagem vai ser segura. Isso é cobertura. Aí, quando você pede o carro meu emprestado e eu falo para você, legal, tá aqui o carro, você tem habilitação? Não, não tem, você não pode ir. Não gostei. Tem carro, não empresta. Onde você viu? Que guarda que vai parar eu? Né? O negócio é o seguinte, eu tô o carro aqui, mas eu não... Cara, tá meio complicado, tá com um barulho estranho aqui. Né? E esse barulho aqui é meio estranho, porque tá na roda aqui, rolamento, não sei, vai que sai essa roda no meio do caminho. Né? Dá pra você esperar mais um pouco aí, né? Eu arrumo o carro, depois eu te empresto uma semana, você espera um pouquinho. Ele não quis me emprestar. Aí o que acontece? Aí pega o carro de outro e não se atenta às necessidades que deveriam ser corrigidas e toca-se o caminho, no meio do caminho sofre um acidente. Aí fala o quê? Se eu tivesse ouvido, não teria acontecido. Que bom, ótimo, você chegou a esse pensamento. Mas às vezes você passou 3, 4, 5 anos da tua vida que nunca mais vão voltar. Então quando você anda longe da presença do Pai, você passa necessidades. Crie esse pensamento em você. Não pense igual criança, pense igual adulto. O diabo não brinca de diabozinho com você. Então brincar de diabinho,
Eu sou o diabinho de chifrinho vermelho e você é o diabinho de chifrinho azul. E a gente briga entre nós. Depois ele tá tudo bem, tá? No final tá tudo legal. Não, ele não faz isso. Ele fala assim, eu quero brincar com você, diabo, mas a brincadeira minha é diferente. Eu coloco você para rodar. Que legal rodar, mas você não vai parar de cirandar. Você vai só cirandar.